Boa tarde, sétimo ano. Olha, gente, vamos nos preparar para as provas, né? Na próxima semana vai ser uma semana de prova. O nosso conteúdo de português não é difícil, é um dos conteúdos mais fáceis, né, que vocês estão estudando. Depois a gente vai falar para vocês como é que vai ser o tipo de prova. Eu só quero adiantar que nesta prova que eu irei planejar para vocês, não vai ter a interpretação de texto. Eu vou deixar a interpretação de texto para outras aulas, talvez nas presenciais, que é mais prático e mais fácil para vocês. Fica muito complicado dar textos e mais textos em aulas online, viu, gente? Mas preste atenção, continue lendo, porque para quando a gente retornar às nossas aulas, vocês não terem tanta dificuldade, tá bom? Olha, os nossos conteúdos para a prova, que vão ser 10 questões, todas de assinalar, e vocês vão ter um tempo determinado para resolver, é só prestar atenção. Não tem, quem estudou, quem prestou atenção nas explicações vai ter dificuldade. O primeiro conteúdo é o advérbio. Lembrar que eu passei, foi 2 aulas ou foi 3, sobre advérbio. Lembrar que é um advérbio. É uma das classes gramaticais invariáveis, porque ela não muda, né? E o que é que ela indica? Ela indica uma circunstância em que se dá a ação verbal. Quer dizer, com o advérbio ele se refere principalmente a verbo, mas também pode se referir a um adjetivo, pode se referir também ao próprio advérbio. Eu vou intensificar, eu vou dar uma ação, eu vou dar mais reforço àquela circunstância que eu falei, que a gente fala no nosso dia a dia. Então, ele tem vários tipos, várias classificações que eu pedi para vocês estudarem. Os valores dos advérbios dentro das frases. Ele pode ser de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação, de meio, de instrumento. Prestar atenção. E lembrar também que existem as locuções adverbiais, que têm o mesmo valor de advérbio. Só que no lugar de ser apenas uma palavra, é mais de uma palavra. O advérbio é somente uma palavra e a locução adverbial mais de uma palavra. Eu vou dar um exemplo aqui de advérbios de tempo. Hoje, ontem, amanhã, nunca, jamais. Agora, locuções adverbiais, numa tarde, às vezes, na semana passada. Então, aí são advérbios e locuções adverbiais de tempo. De lugar, aqui, ali, os advérbios na esquina, no estádio, não é? De modo devagar, rápido, com cuidado, gradativamente, regularmente e etc. De intensidade, quando eu digo muito, então pouco, bem, tão, tanto, bastante e etc. Afirmação, sim, realmente, certamente, etc. Negação, não, nem são os menos, né? Tem menos advérbios de negação. De dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente, acaso, quem sabe. Meio ou instrumento, cortar a faca, escrever à mão, bater com uma flor. Aí eu posso classificar como meio ou como instrumento. Então, aí no livro de vocês tem tudo isso aí que eu falei, tem os seus valores e tem as circunstâncias que é para vocês estudarem para a prova, tá certo? Agora eu vou passar para o conteúdo de sujeito e predicado e vou marcar as páginas para vocês estudarem. Agora, gente, vamos falar sobre o nosso segundo conteúdo, que é sujeito e predicado. Quando a gente fala as frases, tem as frases, né? As orações, quando tem verbo é oração, frase verbal. Uma oração, ela é formada por 2 partes, o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele termo da oração que informa de quem ou de que se fala, com o qual o verbo
ele geralmente concorda. O que é concordar? Até quando a gente vai falar, para a gente falar corretamente, a gente tem que prestar atenção nos verbos. Porque muita gente fica feio quando se você fala uma frase no singular, coloca o verbo, mistura o verbo no plural, fica muito feio e fica errado. Então, a frase bonita é aquela, correta, é aquela onde o sujeito, que é a parte principal de uma oração, ela concorda com o verbo, que eu vou já dar exemplo a vocês. E o predicado é aquele termo da oração que você vai falar do sujeito, que você vai dizer o que é que está acontecendo com o sujeito. E no predicado, geralmente, apresenta verbo. Que é a parte, quando o predicado é verbal, que nas próximas aulas vocês vão estudar os tipos de predicado, aí você vai saber o que é um predicado verbal e o que é um predicado não verbal. Então, geralmente o predicado é feito em torno de um verbo. Então, ele está sempre em concordância com o sujeito, certo? Então, o que é sujeito? É o termo da oração de que informa de quem ou de que se fala e com o qual o verbo geralmente concorda. E o predicado é o termo da oração que geralmente apresenta um verbo e está em concordância com o sujeito. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu já até falei para vocês. Seus beijos são vermelhos. Aí eu localizo o verbo. O verbo são, que é lá do verbo ser. Se eu digo seus beijos, então o verbo vai estar no plural. Eu não posso dizer seus beijos é vermelho. Fica totalmente errado. Seus beijos são vermelhos. Então, são está concordando com o sujeito, que é beijo. O núcleo, a parte principal aí do sujeito é a palavra beijo. Estão no plural. Então, seus beijos são vermelhos. Verbo concordando com o sujeito, plural. Quando eu digo, eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu, singular. Então, verbos tem que estar no singular. Quem é o sujeito aí? Eu. Quem é o predicado? Gosto de você. Então, tem que um relacionar com o outro. Eu, sujeito e núcleo do sujeito, que é a parte principal do sujeito. Aí vem, amar é fácil. O que é fácil? Amar. Sujeito, amar. Só tem uma palavra, então é o núcleo, é amar. E está concordando com o verbo que é do verbo ser. Então, o sujeito, tanto ele pode ter como núcleo um substantivo, como um pronome, ou como uma palavra substantivada, no caso, amar, certo? Eu também falei para vocês sobre os tipos de sujeito. Eu não vou explicar agora os diferentes tipos de predicado. Eu apenas vou falar sobre os tipos de sujeito. Só que eu vou falar sobre 3. Não só são esses 3. Eu vou falar sobre o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito desinencial. O indeterminado e a oração sem sujeito é matéria do 8º ano. Voltando, o que é um sujeito simples? É quando esse sujeito é formado por apenas um núcleo. No caso aqui, seus beijos, quem é o sujeito? Seus beijos. Só tem um núcleo que é beijo. Então vai ser sujeito simples. Eu gosto de você. Quem é o sujeito? Eu. Só tem um núcleo. Então o sujeito é simples. Certo? Sujeito simples formado por um único núcleo. Sujeito composto, quando ele é formado por mais de um núcleo. Quando eu digo eu e Maria somos amigas. Quem somos amigas? Eu e Maria. Então, eu e Maria são 2 núcleos. Se tem 2 núcleos, o sujeito é composto. Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 10. Tanto você faz a pergunta ao verbo, a resposta vai ser o sujeito. Aí você observa, um núcleo, sujeito simples, mais de um núcleo, sujeito composto. E o que é um sujeito desinencial? Sujeito desinencial, gente, é o mesmo sujeito oculto. É aquele que não aparece na frase, mas eu sei que ele existe. Geralmente está na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Quando eu digo,
vamos, gente. Eu não contei. Nós vamos. Então, se eu não coloquei o pronome, mas dá a entender que existe, esse sujeito é desinencial. Quando eu digo gosto de chocolate, eu não disse eu gosto, mas eu sei que quem é que gosta de chocolate. Eu não digo gosto, então sou eu. Ele não aparece, mas existe. E vem na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Esse sujeito se chama desinencial ou sujeito oculto. Certo? Aí no livro de vocês, gente, tem todo esse conteúdo. Então preste atenção, eu vou marcar, vocês observem lá no livro de vocês, onde tiver advérbio e tipos de sujeito, vocês irão estudar. Por exemplo, o sujeito começa na página 119, página 120, na página 122, 123. E eu gostaria que vocês copiassem e resolvessem a atividade da página 127. O 1, o 2 e o 3. 1, 2 e 3. Certo, gente? Copie e resolva. Na próxima aula a gente corrige, antes da prova. Tá bom? E também estudar os advérbios. Os advérbios que estão na página 85, lembrar da página 85, que tem tudo sobre os advérbios. E tem as atividades que eu já passei para vocês, tá bom? Então, estudem, o conteúdo é fácil, vocês são capazes. E se Deus quiser, nós vamos retornar e as nossas aulas irão ser presenciais, que é muito melhor, tá bom? Tchau.